TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com a nossa edição, as melhores notícias, as que mais repercutiram durante toda a semana. Vamos falar sobre muita coisa ao longo do nosso jornal de hoje. Então, como a gente sempre gosta de pedir a participação de vocês, participem com a gente. Mande o seu e-mail para tvccorreiodamanhã@gmail.com ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp DDD 24 993231675. Fala com a gente, conta pra gente como é que tá a sua rua, seu bairro, seu município. Pois é. Vamos então às notícias deste sábado, dia 24 de agosto. Hospitalizações entre idosos por Covid apresentam alta no Rio de Janeiro. Cláudio Castro destaca estabilidade política e ambiente favorável para negócios no Rio de Janeiro durante Fórum Empresarial. Estado do Rio de Janeiro registra menor índice de desemprego desde 2015. Cerca de 170 crianças foram registradas sem o nome do pai em 2023 em Petrópolis. Justiça de Petrópolis nega recurso da Petroita, que pede suspensão de decreto da Prefeitura de Petrópolis. Mas o Tribunal de Justiça derruba o decreto municipal e a Petroita volta a operar nas linhas do Meio da Serra, Morém e Alto da Serra. E mais, modelagem do contrato BR-040 RJ Minas Gerais é discutido pelo FEComércio e Sicomércio. Agora no Correio Serrano, na TV. E a gente, como sempre, dá aquela passadinha rápida pelos nossos jornais impressos que continuam na banca, nossa edição especial de ontem, hoje e amanhã, sexta, sábado e domingo. R$2 na banca, você fica muito bem informado. Vamos lá? Olha, após reclamações da Eco Rio Minas, tira as placas. Essa região ali de Teresópolis, que é mantida pela Eco Rio Minas, estava causando muita confusão entre moradores, turistas e principalmente pelos motoristas de caminhão. Então, por conta disso, o nosso grupo, Correio Petropolitano, ele entrou em contato com os moradores que fizeram uma reportagem no início da semana que passou e a Eco Rio Minas deu a resposta dizendo que fez a retirada das placas para não causar ainda mais confusão entre os usuários daquela região ali da Eco Rio Minas. Nessa primeira página ainda temos ali a linha vermelha sem autorização prévia para adquirir terras, Paper Excellence quer alterar marco legal e ainda Bets, uma droga cruel que o Brasil está viciado, falando aí da Bets, que realmente tem sido um vício epidêmico que infestaram o país. Esse é o destaque lá do Fernando Molica na página 3 e aqui no centro de página, posse de Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão no comando do STJ é prestigiada pelos 3 poderes. E também tem Teresópolis é contemplada na cooperação Brasil-Japão, tá lá na nossa página 13 e é para lá que a gente vai agora. Porque lá fala justamente disso, que cooperação Brasil-Japão apresenta projeto para Teresópolis. Barreira será construída no Campo Grande, um dos mais afetados. Então, um dos municípios da região serrana contemplados aí com essa cooperação é Teresópolis. E tem mais nessa página, não é, Nana? Muito mais. Além do que a gente falou lá sobre a primeira página da Eco Rio Minas, motoristas também estão reclamando de falta de locais para embarque e desembarque. A falta de locais apropriados, lá em Teresópolis tem sido uma questão recorrente. Em áreas centrais como Santa Teresa, a ausência de espaços designados causa dificuldade para os motoristas e os passageiros. Causa dificuldade mesmo e causa caos no trânsito além disso, né? Essa é mais uma das notícias do nosso Correio Serrano.
Olha, e lá em São José do Vale do Rio Preto, aqui na coluna Correio Serrano, aqui na esquerda da página, São José do Vale do Rio Preto em São José, foi celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Os assistidos, juntamente com os professores e a direção da APAE, realizou uma caminhada, saindo da Praça João Werneck, no centro, em direção à Prefeitura. Vamos então para a nossa edição de fim de semana do Correio Petropolitano, porque lá fala sobre as eleições, porque o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação da candidatura ao cargo de vereador do ex-presidente da CONDEP, o Léo França. E protestos por melhorias no transporte público também está na página 12 e na página 13, Prefeitura enrola e não responde aos vereadores. Mas a gente vai agora lá para a nossa página 12, porque aqui fala que nos bairros moradores pedem a saída da Petroita, mas no nosso terceiro bloco a gente tem uma reportagem mostrando a indignação dos moradores e essa manifestação no Sargento Boening, inclusive manifestação que impediu a saída dos ônibus da Petroita lá no ponto final. Eles realmente estão indignados, mas a gente traz uma reportagem completa no nosso terceiro bloco sobre isso, mas temos ali a questão na Petropolitanas, não é, Nana? Exatamente, que é exatamente sobre as eleições que o Ministério Público Estadual está pedindo a impugnação de registro de candidatura ao cargo de vereador do ex-presidente da CONDEP, Léo França, pelo PSB. De acordo com o pedido, embora tenha sido exonerado em abril, França não se afastou do cargo e continua até esse mês de agosto atuando como agente público. O documento tem como base notícias publicadas em jornais de Petrópolis e uma denúncia que foi apresentada ao Ministério Público Estadual no dia 16 de agosto, que contém uma gravação de uma conversa entre Léo França e os moradores. E com relação a essa questão, o candidato respondeu. A assessoria do candidato ressaltou que a gravação foi clandestina, que destoa da realidade e que está fora do contexto. O candidato Léo França teve seu afastamento de fato e de direito da administração pública dentro do prazo legal. E aqui está, entre aspas, é importante destacar que se trata de uma perseguição política promovida por cabo eleitoral de um vereador da oposição. O candidato está à disposição do Ministério Público para todo e qualquer esclarecimento. Então, tá aí. Esses foram os destaques. Ah, e tem mais um destaque aqui, que tá lá mais no final da página. A Prefeitura atende convocação da Câmara, mas vereadores continuam sem respostas, né? Exatamente. É uma convocação que a Câmara fez à Prefeitura, exigindo a presença do presidente da CONDEP e da CPTRANS para falar sobre dois problemas recorrentes em Petrópolis: coleta de lixo e os ônibus. Os presidentes dessas entidades disseram que eles não podem ser convocados, porque são entidades de economia mista, então compareceu o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Elias Montes. Ele não soube responder aos questionamentos dos vereadores, mas disse que vai levar as perguntas para os presidentes das entidades, CPTRANS e CONDEP, e na próxima semana, dia da próxima reunião, ele vai levar para os vereadores as respostas dos presidentes das companhias. Pois é, gente, esses foram os destaques dos nossos impressos, jornais impressos que ainda estão nas bancas, e como hoje é sábado, fim de semana, ainda tem os destaques ali da agenda cultural para você curtir. Segundo caderno. Exatamente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o TSE aprova 12 resoluções para as eleições desse ano. E também tem a onda de calor que fez disparar no Rio de Janeiro o número de salvamentos na orla. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o número de hospitalizações por Covid-19 apresentou alta em algumas regiões do país, incluindo o Rio de Janeiro, na última semana. Apesar da alta no estado, cidades da região serrana não apresentaram novos casos da doença. O novo boletim Infogripe, divulgado na última sexta-feira, aponta aumento no número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em decorrência da Covid-19 entre os idosos nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Apesar disso, as internações pela Covid-19 ainda se mantêm em patamares baixos quando comparados ao histórico de circulação do vírus. É importante que os hospitais e as unidades sentinelas de síndrome gripal dessas regiões fiquem atentos para qualquer sinal de aumento expressivo de circulação do vírus. Nas duas últimas semanas epidemiológicas, 232 novos casos de Covid-19 e 5 óbitos em decorrência da doença foram registrados no estado do Rio de Janeiro. Apesar da alta de casos no estado, os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na região serrana, e Paraíba do Sul e Três Rios, no sul do estado, não apresentaram novos casos do vírus no período. E diante desse cenário, a gente reforça a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente para as pessoas do grupo de maior risco, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade, profissionais da área da saúde. A pesquisadora destaca que é importante que os indivíduos se vacinem contra a influenza, já que o vírus continua circulando no país, assim como o da Covid. Ainda de acordo com ela, em caso de aparecimento de sintomas de algumas das doenças, é recomendada a procura por atendimento médico. E a gente mantém as recomendações de uso de máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar, dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em casa em isolamento. Se não for possível ficar em casa em isolamento, é importante sair de casa usando máscaras. O IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, apontando a menor taxa de desemprego registrada no Rio de Janeiro em 9 anos.
O IBGE aponta que o estado do Rio de Janeiro registrou a menor taxa de desemprego desde 2015 no segundo trimestre de 2024. O número do estado ficou em 9,6%, o menor desde o quarto trimestre de 2025, quando o índice foi de 8,7%. Os dados são da PNAD contínua trimestral divulgados na última quinta-feira. O nível de ocupação entre as mulheres alcançou o melhor resultado na série histórica, iniciada em 2012, com 46,2%. Enquanto o índice para os homens ficou em 66,4%. Em termos absolutos, a população ocupada totalizou 8,2 milhões de pessoas, enquanto a população desempregada ficou com 878 mil indivíduos. De acordo com o governador Cláudio Castro, o Rio de Janeiro se consolidou como uma potência na geração de empregos, na geração de novas empresas e na criação de oportunidades de negócios. Ainda segundo ele, os números divulgados refletem mais do que estatísticas. São vidas transformadas, famílias que agora têm sustento garantido. Foram 15 unidades da federação que tiveram queda significativa da taxa de desocupação. E, além disso, seja na comparação com o primeiro trimestre de 24 ou com o segundo trimestre de 2023, nenhuma unidade da federação registrou aumento da taxa de desocupação. O estado que apresentou a menor taxa de desocupação foi o de Santa Catarina, com apenas 3,2% da população. Na contramão, a unidade federativa que apresentou o maior número de desempregados foi o de Pernambuco, com 11,5% dos habitantes. A média da taxa de desemprego no país caiu 1 ponto percentual, passando de 7,9% no primeiro trimestre para 6,9% no segundo. À medida que mais atividades econômicas, principalmente serviços de alta ou baixa complexidade, absorvem trabalhadores, aqueles que pressionam o mercado de trabalho em busca de uma ocupação acabam sendo absorvidos mais rapidamente. O governador Cláudio Castro ressaltou a estabilidade política no estado do Rio de Janeiro e ambiente favorável para novos negócios durante a edição do Fórum Empresarial LIDE, que reuniu mais de 300 pessoas em Copacabana. O evento reuniu ministros, governadores e empresários para discutir temas como justiça, segurança, tecnologia e inovação. No painel intitulado Desenvolvimento Regional gerando emprego e renda, Castro enfatizou a importância do diálogo para o desenvolvimento do Estado, destacando a menor taxa de desemprego em 9 anos e o recorde na abertura de novas empresas. Durante o painel, Cláudio Castro apresentou as iniciativas que têm colocado o Estado em uma trajetória de recuperação e crescimento econômico, como o combate ao desemprego e a atração de novos negócios. No segundo trimestre de 2024, o Estado alcançou a menor taxa de desemprego em 9 anos, com 9,6%. O número de desempregados caiu para 878 mil, o menor desde o início de 2016. Talvez o maior ativo que esteja faltando no desenvolvimento econômico do nosso país seja a capacidade do diálogo do ente público com o privado. E esse ativo o Rio de Janeiro tem demonstrado hoje. Os resultados são impulsionados por uma série de políticas públicas e incentivos voltados à geração de emprego e formalização das empresas. Apenas em julho deste ano, o Rio de Janeiro bateu recorde de abertura de empresas pela 4ª vez consecutiva, com 7.315 novos negócios registrados. No acumulado do ano, já são 44.158 novas empresas, configurando o melhor desempenho histórico para os primeiros 7 meses do ano. Além disso, o Estado se destacou na geração de postos de trabalhos formais, registrando o 3º maior saldo do país em julho, com 17.200 novas vagas. Isso fez com que o Rio tivesse avanços significativos, mas nós temos que fazer aquilo que é preciso para que esse verdadeiro desenvolvimento econômico aconteça. O impacto das políticas públicas também é visível no crescimento da participação feminina no mercado de trabalho fluminense, com as mulheres alcançando 46,2% no nível de ocupação, o melhor resultado da série histórica. Então eu acredito que hoje o Rio de Janeiro é um estado que oferece algo muito importante, que é uma estabilidade política, porque nós desejamos o equilíbrio das contas públicas. Desde o dia 1º de agosto, empresas que contratam condutores profissionais nas categorias C, D e E, sob regime CLT, estão obrigadas a testar todos estes colaboradores em um período de 30 dias.
O empregador precisa realizar mensalmente o sorteio para a seleção de seus motoristas. A nova legislação exige a inserção no sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social, dos seguintes itens sobre exame toxicológico: a identificação do trabalhador pela matrícula e o CPF, a data da realização do exame toxicológico, CNPJ do laboratório, código do exame toxicológico, nome e CRM do médico responsável. Essas medidas visam possibilitar a fiscalização automática do cumprimento da obrigatoriedade, garantir também a aptidão dos motoristas para o exercício seguro de suas funções, além de contribuir diretamente. De acordo com a legislação vigente, além dos exames na pré-admissão e na ocasião do desligamento, agora as empresas também são obrigadas a testar todos os seus motoristas de forma randômica a cada 30 meses. As empresas que não realizarem o cadastro correto dos motoristas no e-social, incluindo a informação detalhada do exame toxicológico, estarão sujeitas a multas que podem variar de R$ 600 a R$ 4.000, dependendo da gravidade da infração e do número de trabalhadores envolvidos. Além das multas, a não conformidade com as exigências pode resultar em outros prejuízos para a empresa, como a perda de cobertura do seguro em casos de sinistralidade, impossibilidade de participar de licitações públicas e, mais grave, a responsabilização por desrespeito à vida humana. Os empregadores devem realizar um sorteio mensal para selecionar aleatoriamente os motoristas que serão testados. O objetivo é garantir que todos os motoristas sejam avaliados de maneira justa e eficiente, reduzindo o risco de fraudes e aumentando a segurança no trânsito. As empresas já eram obrigadas a testar os motoristas tanto na admissão quanto na demissão. Além disso, os motoristas dessas categorias de CNH já precisavam realizar o exame toxicológico a cada 30 meses para manterem suas habilitações regularizadas. Com a portaria do MTE, publicada no dia 25 de abril deste ano, também se torna obrigatória a realização de exames randômicos, selecionados por sorteio mensal, feitos por laboratórios acreditados pela norma ABNT. Essa seleção aleatória visa evitar fraudes e assegurar que todos os motoristas sejam testados de forma justa e eficiente ao longo do período de 2 anos e 6 meses. É importante destacar que as empresas que não cumprirem com essas obrigações estão sujeitas a multas que podem chegar a R$ 4.000, dependendo da gravidade da infração. Além das multas, o não cumprimento pode resultar em perda da cobertura de seguro e impossibilidade de participação em licitações públicas. O endurecimento da política de exames toxicológicos apresentou efeitos positivos para a segurança viária. Cerca de 1.200.000 motoristas foram positivados nos exames e 350.000 foram removidos das estradas, resultando em uma redução significativa de sinistralidades. A melhoria da segurança no trânsito deve-se ao controle mais rígido sobre a presença de substâncias tóxicas, estabelecendo limites aceitáveis para garantir a aptidão dos motoristas. Essas novas regras são um passo importante para garantir que todos os motoristas estejam aptos a exercer suas funções de maneira segura, protegendo a vida de todos no trânsito. E foi divulgado um balanço preliminar do comparecimento ao Concurso Público Nacional Unificado, que aconteceu no domingo passado. Cerca de 1 milhão de pessoas fizeram o certame. De acordo com o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Distrito Federal teve a menor taxa de abstenção e o Ceará teve a maior. Os dados são preliminares e o Ministério da Gestão divulgará nesta segunda-feira os dados consolidados. A taxa de abstenção ficou abaixo de outros certames recentes, como o do Banco Central. A taxa de abstenção foi puxada, sobretudo, pelos faltantes, que concorreriam a vagas de ensino médio, enquanto os candidatos de nível superior compareceram em maior número. A ministra comemorou a presença de 1 milhão de participantes no CNU, o que mantém o concurso como o maior já realizado no país. Segundo dados do Ministério, os inscritos no concurso foram oriundos de quase todos os municípios brasileiros, com exceção de apenas 10 cidades. Inicialmente, as provas ocorreriam em 5 de maio. Contudo, 2 dias antes da data marcada, em 3 de maio, o governo federal adiou o concurso por causa das fortes chuvas que atingiram quase 95% dos municípios gaúchos. O Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos 2024. O ProUni, a lista será disponibilizada no portal de acesso único do ensino superior.
O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais, 50% do valor da mensalidade, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privada. O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera vai do dia 9 ao dia 10 de setembro, e o resultado da lista de espera sairá no dia 13 de setembro. O período de campanha eleitoral começou na última semana e com ele a Justiça Eleitoral também está atenta às regras estabelecidas para o pleito deste ano. Entre as novidades, 12 resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bandeiras e panfletos indicam as campanhas eleitorais para o pleito deste ano já começaram. Até o dia 5 de outubro, imagens como essa vão fazer parte de todas as cidades do país. Mas para garantir uma eleição justa, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 novas resoluções para este ano. O principal objetivo foi se adequar às novas tecnologias desenvolvidas por meio da inteligência artificial. A complexidade do mundo conectado vem exigindo uma necessidade de adaptações e de aprendizado com base nos erros do passado ou mesmo de experiências que vêm acontecendo em outros países. O Tribunal Superior Eleitoral está muito atento aos movimentos que acontecem sobre a questão da ameaça à integridade da informação, que a gente chama das fake news, a desinformação, desde 2018. As regras foram aprovadas em fevereiro deste ano e alteraram a Resolução 23.610 de 2019. Ficam vedadas, por exemplo, as deepfakes, ou seja, simulações que levam as pessoas a acreditarem no que não existe, a partir da utilização de vídeos e áudios com montagens descontextualizadas, produzindo informações distorcidas da realidade. Além disso, os candidatos devem, de forma obrigatória, colocar aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, caso a ferramenta seja utilizada. O Tribunal Superior Eleitoral tentou trazer algumas inovações no sentido de deixar mais claro qual que é a necessidade de garantir o processo eleitoral? A lisura e a normalidade do processo. Garantir que as eleições sejam limpas e que o eleitor tenha acesso a informações adequadas e não seja turbado por mensagens maciças ou por adulteração ou coisas do gênero. Também foi criado um repositório obrigatório em que será exposto todos os materiais que a Justiça Eleitoral considerou que é inverídico ou descontextualizado. Além das novas regras, a Resolução 23.738 deste ano também define outras regras para as eleições. Entre elas, o período de propaganda eleitoral, como vão ser as fiscalizações e as pesquisas eleitorais. O advogado ressalta que não somente quem produz as fake news, mas quem compartilha e curte podem ser penalizadas. Eventualmente podem ser penalizadas, por exemplo, com direito de resposta, com remoção de conteúdo, e se aquela informação constitui um crime eleitoral, ela também pode ser responsabilizada criminalmente por aquele tipo de conteúdo. Então, não só quem produz, quem se beneficia, mas quem também divulga. Então, é muito importante também, além do alerta, para você não cair na desinformação, para que você também não pratique crimes. Todas as informações podem ser obtidas no site tse.jus.br. As eleições deste ano vão ser realizadas no dia 6 de outubro para o primeiro turno e 27 de outubro para o segundo turno, em cidades com mais de 200 mil eleitores aptos a votar. 6 ferros velhos que funcionavam às margens da rua Capitão Juvenal Figueiredo, no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo, foram interditados na última segunda-feira. Os estabelecimentos não tinham licença para funcionar e não apresentaram as notas fiscais do material à venda. A ação faz parte da força-tarefa do governo do estado criada para coibir a comercialização de peças e de sucatas de automóveis de procedência irregular. A operação em São Gonçalo ocorre na semana em que a Força-Tarefa Estadual completa 1 ano. Coordenada pelo Detran RJ, conta com a participação das polícias civil e militar, do INEA e da Secretaria de Estado de Fazenda. Neste período, 52 estabelecimentos foram fechados e mais de 800 toneladas de sucatas foram apreendidas e encaminhadas para destruição.
Ao longo do primeiro ano, os agentes realizaram 25 operações em todo o estado do Rio, com a recuperação de 7 veículos roubados e de cerca de 160 motores adulterados. Um veículo clonado foi recuperado e 25 pessoas foram conduzidas para as delegacias. O Detran RJ incluiu em seu site, detran.rj.gov.br, uma aba do sistema chamada Desmonte.rj, que permite aos proprietários de ferros velhos buscar credenciamento junto ao departamento. Até o momento, mais de 300 proprietários de ferros velhos já buscaram o Detran.rj para regularizar seus estabelecimentos. E em meio a uma nova onda de calor, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio teve trabalho no último fim de semana, viu? Quando o número de salvamentos no mar passou dos 2.000 casos. Só no domingo foram 1.141 salvamentos marítimos realizados em todo o estado. Desses, 1.016 só na área do 3º Grupamento Marítimo. No Leme foram registrados 304 resgates, alguns com apoio de motos aquáticas, quadriciclos e aeronaves da corporação. Em Copacabana foram 207 pessoas salvas pelos guarda-vidas. Por conta disso, o Corpo de Bombeiros indica que as pessoas mantenham a atenção ao chegarem em uma praia com relação às sinalizações feitas pelas bandeiras e outras indicações, como procurar sempre locais próximos a um posto de guarda-vidas, perguntar sempre ao guarda-vidas qual o local mais apropriado para o banho de mar, evitar ingestão de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar, evitar entrar no mar logo após se alimentar ou após longa exposição no sol, sem adaptar seu organismo à temperatura da água, não desviar a atenção das crianças, identificá-las sempre com nome e telefone de contato. Caso saiba e pretenda nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia. Evitar locais que são conhecidos como pontes de surfistas para evitar acidentes com pranchas. Se presenciar um afogamento, jamais tentar realizar o salvamento por conta própria e acionar os guarda-vidas ou ligar 193 imediatamente. E você vai ver depois do intervalo que o patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Petrópolis supera R$750 mil. E você vai ver também que o ônibus da da aviação Petroita voltam a circular nas linhas do Meio da Serra, Morém e Alto da Serra. Nós voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. A 4ª Vara Civil de Petrópolis negou um recurso apresentado pela empresa Petroita na última semana que pedia a suspensão dos decretos da Prefeitura, que determinou a substituição das linhas da região do Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. De acordo com a decisão do juiz da 4ª Vara Civil, Rubens Soares Sá Viana Júnior, a liminar apresentada pela empresa foi negada, com a justificativa de que é preciso aguardar a instrução probatória do processo, ou seja, o andamento e comprovação das provas e de irregularidades. Diante do caso, as linhas do Meio da Serra, Morém e Alto da Serra permanecem com a empresa Cidade Real. A decisão da última sexta-feira foi encaminhada ao Ministério Público do Rio de Janeiro, tendo em vista que o órgão entrou com uma ação civil pública solicitando a caducidade da empresa. A Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município, no dia 12 deste mês, uma comissão especial de licitação para a concessão do serviço público de transporte coletivo. De acordo com o decreto, a licitação pode ser realizada somente ano que vem, já que o prazo da comissão é de 12 meses e pode ser prorrogado. A comissão conta com um presidente, 4 membros e 3 assistentes técnicos. Enquanto isso, para a população, a substituição das linhas foi vista de uma forma positiva. Acho ótimo. Com certeza, acho que tem que melhorar mesmo. Está muito ruim esses ônibus da Petroita, tá um caos. Melhorar vai, né? Um pouco, né? Porque quebra muito, né? Tem hora que quebra demais. Ele anda na hora, mas está sempre quebrado. Alto da Serra, Valparaíso, ruim. De acordo com o Conselho Comunitário de Trânsito e Transportes, o Comutran, somente na última terça-feira, pelo menos 2 ônibus da empresa quebraram. Um fazia a linha 411, Independência, e 470, Santa Isabel. A Prefeitura de Petrópolis também não realizou até o momento a licitação da empresa Cascatinha, após o Tribunal de Contas do Estado suspender o edital por encontrar irregularidades no documento. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou o decreto municipal que suspendia a operação da empresa Petroita nesses bairros Meio da Serra, Morém e Alto da Serra, em uma decisão publicada na última terça-feira. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro derrubou os decretos municipais número 947 e 948 de 2024, do dia 19 de julho, que suspendia a operação dos veículos da aviação Petroita nos bairros Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. Na decisão anterior, 30 veículos que atendiam a região foram substituídos por ônibus da aviação Cidade Real. Diante das aplicações apresentadas pela empresa Petroita, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou na última terça-feira o decreto municipal, pois a empresa alegou irregularidades no decreto apresentado pela Prefeitura e apresentou cláusulas contratuais que impedem a saída da empresa Petroita dos bairros em que hoje estão sendo operados pela aviação Cidade Real. O TJRJ afirma que vai analisar os documentos apresentados pela empresa e vai expedir uma nova sentença, em uma data que ainda não foi definida. Sendo assim, os veículos da Petroita estão autorizados a circular nos bairros Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. Apesar da decisão ter sido publicada nesta terça-feira, segundo o Cetranspetro, Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis, as empresas ainda não foram notificadas oficialmente da decisão e ainda não sabem oficialmente quando e se as substituições serão feitas e quando a empresa volta a operar nos bairros. E o retorno das operações da aviação Petroita para os bairros Alto da Serra, Meio da Serra e Morém, como nós já dissemos, gerou muita indignação na população e no poder público de Petrópolis. Se quebrar, vai morrer todo mundo, gente. Deixa só um ônibus só, cara. Esse ônibus aqui tá muito bom. A Petroita tá um lixo. A volta dos ônibus da aviação Petroita para as linhas do Alto da Serra, Meio da Serra e Morém
provocou caos e indignação na cidade de Petrópolis na manhã desta quinta-feira. Fora de operação nos bairros desde julho, quando a prefeitura declarou a caducidade no contrato, a Petroita voltou a atuar após decisão do TJRJ. Apesar da volta da aviação Petroita, a Cidade Real, empresa que a substituiu após a caducidade do contrato, também continuou fazendo os percursos normalmente. O caos no transporte público da cidade começou cedo nesta quinta-feira. Um relatório do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, aponta que até às 8h30 da manhã, 10 quebras da Petroita já haviam sido registradas. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, somente nos primeiros meses do ano, 1.500 quebras da Petroita foram registradas. Ainda de acordo com o governo municipal, desde julho, mês que a Cidade Real assumiu as linhas, o índice de quebras caiu em 94%. Após a decisão do Tribunal Estadual, uma manifestação foi mobilizada no terminal rodoviário do centro da cidade. O movimento contou com a presença da população e também com autoridades municipais. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis demonstrou indignação com a decisão da Justiça e informou que vai tomar medidas judiciais cabíveis para reverter a situação. Diversos passageiros que utilizam as linhas do Alto da Serra e Morém demonstraram indignação com toda a situação envolvendo a Petroita. Eu estou achando ridícula porque esse aí quebra toda hora, Petroita, e nós estamos se dando muito bem com o Verdinho. É uma vergonha, né? Ainda mais a Petroita, que a gente sabe que não é confiável, eu prefiro a Cidade Real. A empresa aqui está servindo 100% o público todinho, o público está sendo bem servido. Agora vem eles com essas cascatas de botar esses carros velhos aí. De acordo com a auxiliar de Serviços Gerais Célia Cristina, os atrasos e quebras recorrentes dos ônibus da Petroita trazem problemas e riscos para o dia a dia dos passageiros. Vai tirar os ônibus bons, vou botar uns quebrados, só vive quebrando, a gente só anda atrasado. O nosso chefe reclamando que a gente só anda atrasado porque o ônibus quebra. A gente corre risco de vida dentro desse ônibus, isso nunca tem freio. Ele já perdeu o freio 2 vezes lá no Quitandinha descendo lá. Aí tira um ônibus bom, bota uma porcaria. A gente fica correndo risco de vida, os funcionários sem receber e ninguém faz nada. E na manhã de quinta-feira, um protesto no bairro Sargento Boening interrompeu as recém-retomadas operações da aviação Petroita na localidade. Moradores do Sargento Boening mobilizaram uma manifestação que interrompeu totalmente as operações da aviação Petroita no bairro nesta quinta-feira. A aviação havia sido substituída pela Cidade Real após o anúncio da caducidade do contrato da Petroita feito em julho. A Petroita faz barulho de carroça. É uma coisa horrível. Você tem medo de andar. Tá chovendo, tá pingando dentro do ônibus. Não tem condição nenhuma. Os moradores do bairro Sargento Boening se uniram em protesto. Todos os ônibus da Petroita que chegaram à localidade não puderam sair. Após horas de manifestação, os ônibus foram liberados para sair, mas foram encaminhados diretamente para a garagem. Os populares impediram, no total, a saída de 5 ônibus que operam na região. No bairro, diversos moradores expuseram a indignação com a condição dos veículos da Petroita. Os ônibus tudo ruim, quebrado. Tem minhas crianças que estudam de manhã, chegam atrasado na escola por causa dos horários. E os ônibus têm que sair, a Petroita tem que sair daqui. É ônibus que quebra, é perdendo freio, não tem horário, não tem fiscal, o ônibus sujo, quando chove molha tudo dentro, tudo quebrado, tudo rasgado, ninguém aguenta mais. Mas quando eu vou depender de um ônibus para mim chegar no meu trabalho, eu não tenho. Michele, que mora há 44 anos no Sargento Boening, lembrou o acidente que sofreu ainda neste ano em um ônibus da Petroita quando estava no sentido centro da cidade. Eu sofri há pouco tempo, tem umas questões, uns 4 meses atrás, nós descemos de ônibus com as crianças e o ônibus perdeu o freio na ladeira. Se o motorista não fosse bom, teria morrido todo mundo que estava dentro do ônibus e fora no ponto do ônibus. A Petroita está uma vergonha. Eles não têm horário, eles não têm compromisso, eles não têm respeito à população, eles não têm respeito a ninguém. Diana, também moradora do Sargento, afirmou que a filha precisou começar a fazer terapia por conta do medo de sofrer um acidente dentro dos ônibus da Petroita. Entrei com um processo em cima da Petroita, minha filha não quer mais andar de ônibus, porque teve uma época que os ônibus estavam
diretamente perdendo freio na descida do Benegá. Minha filha pegou trauma, minha filha chora, minha filha grita, minha filha treme, os motoristas é prova disso, minha filha tá fazendo psicólogo. O presidente da Associação de Moradores do bairro expôs que a vontade dos moradores é que a Cidade Real permaneça atendendo a localidade. A gente quer que a Petroita saia e fique a Cidade Real, porque apresentaram uma empresa boa, onde foi, né, utilitável para nós, e agora voltou a outra empresa, então não dá pra gente entender, né? Após os ônibus da Petroita serem retirados do bairro, os moradores comemoraram a chegada dos carros da aviação Cidade Real. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou as informações sobre bens e valores declarados por cada candidato às eleições municipais de 2024. Em Petrópolis, as informações fornecidas pelos 5 candidatos variam de 21 mil a 417 mil reais em patrimônio. Nas declarações constam bens em nome próprio, como casas, apartamentos, veículos, terrenos, entre outros. Além disso, os políticos também precisam declarar os valores de participações em empresas, negócios próprios, saldos em contas correntes, poupanças, ações em bolsa e outras aplicações. Por meio da consulta no portal do Tribunal Superior Eleitoral, também é possível acessar os dados dos vice-candidatos e comparar a evolução patrimonial daqueles que já se candidataram em outras eleições. Bernardo Santoro, do Partido Novo, declarou ao todo R$ 56 mil em bens. Entre eles, um carro Celta 2010, 50% das cotas de uma empresa de comunicação e marketing, um carro Hyundai Azera 2011 e 50% das cotas de uma empresa de advocacia. Em 2012, Santoro se candidatou a vereador do Rio de Janeiro, mas não declarou bens. O vice-candidato pelo partido, Tenente Coelher, não declarou nenhum valor este ano. Eduardo Blog, do Republicanos, declarou R$ 34.100,66, sendo o valor todo em uma poupança na Caixa Econômica Federal. Em 2018, Eduardo se candidatou a deputado estadual e em 2020 a vereador de Petrópolis. Nas duas ocasiões, não declarou bens. Em 2022, se candidatou a deputado federal e declarou pouco mais de R$ 49 mil. O vice-candidato pelo partido, Leandro Azevedo, declarou para as eleições deste ano R$ 64.800, sendo 2 veículos, um Citroën C3 e um Honda Fit, e em 2012, Leandro Azevedo se candidatou a vereador de Petrópolis. Na época, declarou R$ 97 mil. Já em 2016, declarou R$ 170 mil. Em 2020, quando se candidatou a prefeito, declarou apenas R$ 174,43. Já em 2022, quando se candidatou a deputado federal, declarou pouco mais de R$ 71.300. Ingo Rames declarou que possui pouco mais de R$ 417 mil em bens, dentre eles a participação em uma cooperativa de crédito, empresa de gestão esportiva, metade de uma casa no Carangola, um automóvel, aplicação de valores em renda fixa e investimentos em poupança no Banco Itaú. Em 2016, quando o candidato a vereador, declarou R$ 420 mil em bens. Já em 2020, declarou pouco mais de R$ 382 mil. O vice-candidato à prefeitura, Baninho, declarou mais de R$ 359 mil em bens, dentre eles valores na conta corrente, um imóvel, um carro da marca Toyota, um veículo da marca Honda, parte de um terreno no bairro São Sebastião e aplicação de valores em renda fixa. O atual prefeito e candidato, Rubens Bom Tempo, declarou R$ 227 mil nas eleições deste ano. Dentre os bens estão dinheiro em espécie, com pouco mais de R$ 200 mil, além de um depósito bancário em conta corrente e cotas em uma cooperativa de saúde. Bom Tempo já foi candidato à prefeitura e deputado estadual em outras 6 eleições. Em 2004, não declarou bens. Em 2010, mais de R$ 1.100.000. Em 2012, o montante subiu para R$ 1.258.000. Em 2016, a declaração apresentou R$ 131.565 em bens. Já em 2018, pouco mais de R$ 107 mil e em 2020, pouco mais de R$ 77 mil. Vice de Rubens Bom Tempo, Paulo Mustrange, declarou apenas R$ 7.652 ao Tribunal Superior Eleitoral. Todo o valor é referente a depósitos bancários em uma conta corrente. Yuri Moura, do PSOL Rede, declarou R$ 21.217 em bens, referente a depósitos bancários em conta corrente. Yuri já se candidatou em outras 5 ocasiões como vereador, prefeito e deputado estadual. Em 2012, 16 e 18, não declarou bens ao TSE.
Em 2016, possuía R$11 mil e em 2020, R$20 mil. O vice-candidato à Prefeitura de Petrópolis, ao lado de Yuri Marcos Novaes, declarou possuir R$ 142.500 em bens, entre eles uma empresa de processamento de dados, 2 carros e participação em uma outra empresa. O Fecomércio RJ e o Sicomércio Petrópolis estiveram mais uma vez em reunião no Ministério dos Transportes para falar sobre a modelagem da nova concessão para a BR-040, trecho que liga o Rio a Minas Gerais. Na ocasião, o deputado Hugo Leal, Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio, e Delmo Pinho, assessor especial do Fecomércio, detalharam diversos pontos que devem ser incluídos no modelo da nova concessão, como, por exemplo, a redução da atual tarifa de pedágio e um melhor detalhamento no edital das intervenções previstas, como a construção de retornos, diamantes, a ligação Bing-Quitandinha e o cronograma da construção da nova subida da serra, além de demais obras em toda a extensão da estrada. Participaram do encontro a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Fernanda Penteado, diretora de outorgas, além de Dom Marques de Mendonça, da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares. No início de junho, o Ministério dos Transportes anunciou a aprovação da BR-040 495 RJ-MG, confirmando que o projeto seguiu para o TCU, Tribunal de Contas da União, com R$ 9 bilhões previstos para novas obras e serviços operacionais, no segmento a ser concedido entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Ainda conforme o Ministério, a expectativa é que o leilão seja realizado ainda neste ano, após o aval da Corte de Contas. Os próximos passos serão prováveis ajustes na modelagem e edital, o lançamento da licitação e, na sequência, o leilão de concessão. Um levantamento de dados organizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontou que em 2023, cerca de 173 nascidos vivos foram registrados sem o nome do pai na certidão, em Petrópolis. Apesar da quantidade, o número apresenta uma queda quando comparado a 2022. Na época, 187 bebês estavam nessa situação. A pesquisa aponta que entre 2016 e 2023, o número de nascimentos caiu 17% na cidade de Petrópolis, enquanto a quantidade de crianças sem o nome do pai no registro cresceu 75%. Esse cenário é uma realidade nacional, por mais que tenham mudanças na legislação que permitem a possibilidade do reconhecimento de paternidade direto em cartório, funcionando sem a necessidade de procedimento judicial, e outras alternativas, como a paternidade socioafetiva ou mesmo ações de mutirões envolvendo defensorias públicas, poder judiciário e cartórios de registro civil. O não reconhecimento dos pais para as crianças tem crescido ano após ano, mesmo com a diminuição constante do número de nascidos vivos. E, atualmente, fazer a inclusão do reconhecimento da paternidade é ainda mais prático. É muito simples ser feito esse reconhecimento biológico no cartório de registro civil. Basta o cartório de registro civil mais próximo, pode ser o do registro ou não, isso não tem problema. Se for uma criança, é importante que a mãe consinta com esse reconhecimento do pai biológico. Se for maior de idade ou reconhecido, ele também vai ter que consentir com esse reconhecimento. Basta o pai e o filho. Então, se for maior, se for menor, a mãe e o pai vão ao cartório e vai ser gratuito esse reconhecimento, é sem custos e é bem rápido, bem simples. De acordo com os registradores de pessoas naturais nacional, isso não é apenas uma questão emocional. Não ter o nome do pai na certidão de nascimento implica em uma série de benefícios para a criança, como inclusão em plano de saúde, plano de assistência previdenciária, herança e até pensão alimentícia. A Arpen Brasil relatou que os órgãos públicos estão pensando em medidas para tentar enfrentar o problema. O tema foi destaque na organização quando estavam discutindo o novo Código Civil neste ano. Na ocasião, a Comissão de Turistas elaborou um projeto que prevê o registro imediato da paternidade a partir da declaração da mãe, quando o pai se recusar a realizar o exame de DNA. Agora, o projeto será encaminhado para o Congresso Nacional para ser analisado.
E olha só, gente, a meia maratona de Petrópolis será realizada neste domingo, Exatamente. né, Nana? Com percursos de 7 e 21 quilômetros, a corrida vai reunir diversos corredores da cidade e também da região. É exatamente isso. Muita gente vai vir para Petrópolis para poder competir aí nessa maratona, meia maratona. Mas para ir bem na prova, gente, é preciso se preparar bem e traçar sempre boas estratégias. 21 quilômetros. Esse é o desafio para os amantes da corrida de rua. Um trajeto que começa no Hotel Quitandinha e segue até o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. A meia maratona de Petrópolis será realizada neste domingo e na reta final de preparação é preciso adotar estratégias. Essa última semana que antecede a prova, né, a gente chama muito de semana de polimento para a prova, onde o volume de treino já foi feito, né, agora é mais se preocupar em dosar esse volume às vésperas da prova e também outras preocupações que não são muito trazidas à tona, principalmente hidratação, alimentação, uma noite de sono bem dormida, né? O preparador ressalta ainda que a prova terá diferentes desafios, como momentos de aclive e declive, e que por isso é necessário guardar energia para os momentos mais difíceis da prova. O percurso de 7 quilômetros terá a largada na Estrada União Indústria em Correias e a chegada também no Parque de Itaipava. Conhecer o percurso pode ser uma boa opção para obter vantagem. O fato de conhecer requer uma atenção a mais por gerar expectativa, né? É um percurso que durante todo ele tem um declive aí, né, de 9 quilômetros, então durante 9 quilômetros dos 21 da prova, a gente passa por trechos de descida, né? Então muitas vezes um erro comum do corredor, da corredora, é largar muito forte, e aí chegar em alguns momentos da prova, mas no terço final, né, perder a performance. Na prova de 21 quilômetros, os 5 primeiros colocados no geral masculino e feminino vão ser premiados, além de medalhas para os 3 melhores colocados em categorias a cada 10 anos. E por hoje é só, mas na segunda-feira a gente tem um novo encontro ao vivo às 7h30. Um ótimo fim de semana para você, então. Bom fim de semana a todos, tenham um ótimo dia. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.